E o terceiro episódio de Seguro para Divorciados já tá no ar, e eu tô aqui para te resumir do começo ao fim. Já vou te pedir para deixar o seu like e a sua inscrição no canal. E também vou pedir desculpas porque eu tô errando muito a pronúncia do nome dos personagens, mas isso tá acontecendo porque alguns episódios eu tô assistindo legendado, alguns dublados, e a pronúncia realmente muda dependendo da nacionalidade das pessoas, né? Então já vou pedir desculpas por isso. Sem mais delongas, bora doramar esse episódio. O episódio começa com o Ki-jun acordando deitado na mesma cama que o Jong-man. Os dois se assustam e ficam desesperados de terem dormido juntos, mas logo o Jong-man avisa que ele só foi dormir no quarto porque as meninas tiveram que dormir na sala. O Ki-jun se lembra que eles concordaram com isso, mas o Jong-man começa a enforcar ele porque fica indignado que ele dormiu na mesma cama, sendo que falou que dormiria no chão. Enquanto isso, o despertador do Ki-jun tá tocando na maior altura e ele só para quando respondem uma pergunta. As meninas chegam no quarto por conta da barulheira e o Jong-man acaba desmaiando o Ki-jun com o mata-leão que deu nele. O Ki-jun acorda ainda mais puto de ter desmaiado e desliga o despertador, antes de voltar a bater no Jong-man. A equipe chega para trabalhar naquele dia e o chefe fica todo preocupado se o plano deles deu certo. Mas eles chegam falando que pensaram uma contramedida para os contratos e ainda dizem que dormiram juntos na mesma cama enquanto decidiam aquilo. O chefe deles fica sem entender nada e praticamente só grava na memória a parte em que eles ficaram juntos na mesma cama. Durante a reunião, o chefe deles mostra os contratos assinados para Nare e ela pergunta por que é que eles estão pausados. A Hande diz que foi ela quem sugeriu que pausassem e a Nare pede uma explicação. A gente volta para a cena do último episódio na feira de casamentos, quando o Jong-man e o Ki-jun atenderam cada um a mãe de dois noivos. Enquanto elas brigavam para decidir que os termos dos contratos fossem iguais, a Ah-yoon chamou os dois para verem a quantidade de casais que queriam assinar o contrato. Eles tiveram sucesso na divulgação do seguro, porém agora todos os casais estão brigando porque um quis fazer o seguro e o outro não. Então a Hande explica que eles vão acabar tendo de pagar se os casais se separarem e que isso vai deixar eles no prejuízo. Ela tem a ideia de pausar os contratos até melhorar as cláusulas e entender quais casais realmente pretendem se casar. O Ki-jun concorda, mas tem a brilhante ideia de avisar os noivos que eles vão passar por essa avaliação, e então eles são novamente atacados com decorações do local que os noivos jogam neles. Voltando para a reunião, o chefe deles fica puto da vida com a ideia da pausa e diz que primeiro eles precisam fechar os contratos e depois pensar no resto. A Nare discorda. Ela diz que essa ideia é boa para evitar os prejuízos, mas pergunta como que eles pretendem avaliar os casais, considerando que eles não podem contratar novos subscritores só para fechar um único contrato. O Ki-jun diz que eles pensaram na criação de uma IA que vai filtrar esses casais e deixar alguns poucos para entrevista com eles. Eles avisam que já passaram tudo para a equipe de TI e que vai estar disponível para o teste de tarde, e que o único que ainda é casado entre eles é o chefe e que ele deveria ir testar. A Nare gosta da ideia e quando pedem para ela ir testar, ela diz que já tem divorciados demais envolvido nisso. O Ki-jun concorda e diz que é multidivorciado, todo felizinho da vida com isso. O chefe dele fica passado que ele se orgulha de um negócio desses. A Hande tá de boa pensando na vida e a Ah-yoon chega para dizer que ela foi incrível, mas diz que não entendeu nada por elas terem que dormir na casa do Ki-jun, sendo que a casa da Hande fica de frente. A Hande se lembra do momento em que eles estavam trabalhando e que o Ki-jun e ela foram preparar algo para comer. Daí a Ah-yoon pediu para dormir na casa dela e ela não soube o que dizer. O Ki-jun percebeu o desconforto dela e perguntou se algo estava acontecendo na casa dela, já que ele viu ela carregando um colchão. Ela nega, mas continua sem saber o que dizer para a Ah-yoon. Daí o Ki-jun toma a frente, convidando todo mundo para dormir lá depois de comer e beber, e eles aceitam. A Ah-yoon conta que de madrugada escutou o Ki-jun falando com alguém no telefone e que como ele estava lembrando a pessoa de algumas tarefas, parecia que se tratava de uma mulher. Ela diz para Hande que ele provavelmente namora porque ele é bonito e inteligente, e a Hande concorda. A IA que vai testar os casais fica pronta e o Ki-jun leva um ursinho para a sala onde a equipe dele tá. O chefe dele fica achando que a IA tá dentro daquele ursinho e fica tentando falar com ela, mas o Ki-jun avisa que a IA tá no notebook que ele levou e que aquele ursinho era só para quebrar o clima. Eles se organizam para responder as perguntas de acordo com seus estados civis. O chefe deles responde as piores alternativas e é considerado um alto risco para esse seguro. Ele fica chorando e indignado por ser considerado um risco em tudo. Quando o Ki-jun precisa responder o motivo para tantos divórcios dele, ele pensa na própria irmã. No passado, a irmã dele estava tricotando algo verde para ele e contou que pensava em se divorciar. Ele diz para ela não fazer isso e ela diz que faltavam outras pequenas coisas no casamento além do amor. O Ki-jun é um pouco impassível a falar sobre aquilo e diz que por ela
ela ficar falando que amava o marido no passado, usando o verbo no passado, dá a entender que o amor nunca foi suficiente na relação deles e que na verdade ela sempre quis mais. Ele ainda diz que ela espera demais e por isso está infeliz. Depois de esculachar a coitada achando que estava aconselhando, a irmã do Ki-jun vai embora deixando o que ela estava tricotando para trás e ele tenta falar com ela, mas ela não dá mais atenção. A gente vê a IA com uma pergunta na tela que ninguém respondeu, perguntando se a pessoa é feliz agora. No dia seguinte, os casais aparecem aos montes para fazer o teste, e a Hande diz que eles provavelmente foram porque precisam de algo para validar o quanto se amam. E a Ayun fica sem entender porque na cabeça dela o amor precisa ser sentido e não validado. O Jomen diz que ela anda vendo filmes demais. O teste começa e enquanto alguns casais parecem que se odeiam e nem deveriam estar lá, outro até precisa ser expulso porque fica de saliências dentro da sala. Aquelas duas mães que tentaram fechar o contrato antes também aparecem e passam pela entrevista presencial do Ki-jun e o Jomen. No final da entrevista, elas até dizem que não sabem como o Ki-jun deu errado nos casamentos dele e dizem que até dariam em cima dele se fossem 30 anos mais novos. O pior é que o Ki-jun gosta e dá toda a corda do mundo para elas ficarem de saliência com ele. E a Ayun diz que ele parece uma tiazona fazendo essas coisas. E o Jomen defende dizendo que o Ki-jun acha que isso é ser charmoso. O chefe do Ki-jun chega para saber se eles conseguiram contratos assinados e fica extremamente feliz com a quantidade. Ele oferece até pagar um churrasco pro Ki-jun, mas ele nega dizendo que tem um compromisso. O Jomen se oferece para entregar os contratos para Nare no lugar do chefe e ele diz que não precisa, e isso chama a atenção do Ki-jun. Ele pergunta para que o Jomen queria levar os contratos e ele fala um cálculo super difícil do nada, antes de sair correndo gritando que aquilo vai ser o que o Ki-jun precisa responder no despertador do dia seguinte. O Ki-jun persegue ele pela sala dizendo que não sabe resolver o cálculo. De noite, o Ki-jun tá jogando o lixo fora e encontra a Hande fazendo o mesmo. Os dois vão juntos a um parquinho. No parquinho, ele se provoca um pouco e a Hande percebe que o Ki-jun tá ansioso. Ele diz que se pergunta se ele tá atrapalhando esses casais que querem um seguro, se ele mesmo não tentou o suficiente para dar certo no casamento dele, e ela diz que ele deveria lidar com aquilo como se fosse um guarda-chuva num dia chuvoso, que ele não pode prever a chuva assim como o divórcio, mas pode se proteger. Ele acha profundo, mas continua pensando e diz que aquele dia deveria estar chovendo. O dia em questão foi quando ele falou aquelas coisas insensíveis para a irmã dele, e logo a chuva começa de verdade. Os dois se protegem embaixo de uma estrutura e o Ki-jun convida a Hande para ir no casamento dos filhos daquelas duas senhoras que assinaram o contrato, porque elas deram um convite para ele. No dia seguinte, eles se arrumam e vão juntos. O clima é todo de romance e fofinho durante o trajeto. Eles chegam na festa e ficam no cantinho para esperar a chegada dos noivos. Porém, os noivos não chegam e uma correria começa enquanto eles tentam encontrar eles. No final das contas, os noivos fazem uma chamada de vídeo no telão da festa para dizer que já estão de lua de mel, que as mães assinaram o contrato para divorciados e que eles não precisam disso. Então eles se desculpam e dizem que se amam. As mães aparecem e vão pro palco, dizendo que aquela festa foi algo mais por elas do que por eles, e que decidiram então casar os pais dos noivos em nome deles. Elas fazem os votos e a cena é bem fofa, porque elas pensam que ninguém vai aceitar muito bem, mas o Ki-jun e a Hande puxam as palmas e logo todo mundo acha bonitinho o que elas fizeram. Quando a Hande e o Ki-jun estão indo embora, as mães pedem que eles usem o carro que os noivos usariam porque não tem reembolso. Quando eles negam, elas dizem que vão cancelar o contrato e eles mais do que depressa correm pro carro. Dentro do carro fica o maior climão, ainda mais que tá tudo decorado para os noivos. Eles bebem champanhe e o Ki-jun ignora uma ligação da Nare. Ela então liga pra Hande e quando pede pra falar com o Ki-jun, diz que 5 contratos foram cancelados e que é pra ele resolver isso. Ele tá usando um aplicativo pra ovulação porque ele dizia que ajudaria numa das cláusulas do seguro. Só que a notificação tem o som de um bebezinho e a Nare escuta isso e pergunta o que é aquilo. Mas ele diz que é dia de ovulação e que no trabalho ele explica melhor, e desliga. Enquanto isso, o carro deles fica preso no engarrafamento e todo mundo em volta fica bravo com eles. O Ki-jun diz que eles precisam sair e a Hande fica com medo de apanhar. Ele oferece a mão e diz pra ela sair logo. Ela aceita a mão dele e temos aquele momento bonitinho em câmera lenta de novo. Quando eles saem, realmente o povo tá tudo puto com eles, e o Ki-jun fala pra Hande que essa é a chance dela pagar de sem noção e manda ela sorrir que nem doida. Eles passam entre os carros de mãos dadas e sorrindo. A Hande manda verde pro povo e alguns até aplaudem, mas a maioria tá puto de verdade. No final das contas, eles se livram do BO depois de agirem como sem noção, só que o Ki-jun recebe uma notificação de que o cabeleireiro que ele tinha marcado pra outra pessoa foi cancelado, e ele diz que precisa ir encontrar alguém. Ele vai embora e chega no museu, mas antes liga pro Jomen e manda ele resolver esses problemas dos 5 contratos cancelados. Ele chega no museu e tira uma foto para mandar para alguém. E quando ele vai numa área específica, ele encontra o marido da irmã dele e pede para ele tirar uma foto decente dele ali. O marido da irmã dele pergunta o que ele quer e ele diz que quer que ele compre um seguro com ele.
Os dois estão abalados por esse encontro, e eu me perguntei se isso significaria que a irmã dele morreu naquele dia que ele foi insensível com ela. Ou ela sofreu algum acidente e ela não consegue se virar sozinha para lidar com as coisas. Não sei muito bem o que aconteceu, mas o episódio termina dessa forma. Você ainda tá gostando dessa série? Deixe aqui nos comentários para mim, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo episódio.